divulgando e etc. Professor Daniel, mas você pode falar comigo, pelo amor de Deus. Você não... Ah, sim, tá ok, tá ok. Eu também vou fechar a minha câmera e o meu microfone. Tá ótimo. Tudo bem, Bia? Como está Câmera sua só do quarentena? Daniel e da Bia. Os outros a gente desliga. Tá ok, tá ok. Nós queremos te ver, estimado. O Carlos está sugerindo que tal tirar a foto com as câmeras ligadas? Ah, é verdade? É verdade. Senão Tiremos vai a foto. ficar Eu não sei como só. faz isso. Eu não sei como faz isso. Vamos lá, mas acho que precisa esperar chegar mais um pouco de gente. O pessoal está chegando, ó. Eu tô vendo Já uma tem galera. bastante. Giovana Marcelino, olha, Giovana. Oi, Giovana. Oi, Mi. Eu não tô enxergando os nomes. Que Oi. saudade de vocês. Tudo jóia? Tudo A bem? Milena! Bonitinha. Ai, tô quase morrendo de tanta vontade de dar um abraço em vocês. Tá quase, amiga, tá quase. Respira. Maria Amélia! Oi, Vânia. Oi, Maria Amélia. Tá Uma vendo? sugestão. Tá chegando mais gente. Uma sugestão. Que tal a gente, se as pessoas ligassem a câmera, a gente tira uma foto agora e depois tira outra no final? Vocês acham? Vamos tirar. Boa ideia. Né, gente? Porque eu não vou poder ficar até o final, eu quero assistir já. Eu quero aparecer na foto, né, cara? Um momento fantástico. Ó. É isso aí, Carlos. Eu quero aparecer na foto. Eu não sei como é que Então faz a fotografia. vamos abrir a câmera, todo mundo. Vamos lá para a foto. Você tem, Dani? Quer que eu faça a foto? Vamos fazer as duas para garantir. Vamos fazer as duas para garantir. Fazer que nem a gravação. Vamos lá, todo mundo que tem câmera que pode abrir, por favor, ó, falta, deixa eu ver quem que não abriu. A Ana Clara não abriu, a Carol não abriu, Júlia tá chegando. Deixa eu ver, que às vezes a Pamela também não está com a porta aberta. Oi, Vânia, quanto Giovana. tempo? E a Karina. Eu falei, oi, Vânia, você tá bem? Pronto. Pessoal, peraí, vamos deixar entrar. Todo mundo pronto para a foto? Opa! Fazer uma foto bem rock and roll, né? Vamos lá. Correndo para a foto. Peraí, que tá aparecendo um negócio aqui. Vai, pronto. Bia. Deixa eu ver como é que ficou. Deixa eu ver também, peraí. Eu acho muito difícil fazer pose para foto. Geralmente eu faço careta mesmo. Eu concordo. Ficou legal. Eu Ficou concordo. bem legal. Aqui deu. Aqui deu também, depois eu mando. Ótimo. Que legal, que legal. Então, agora vamos desligar, porque a conexão daí fica melhor, né? Tá bom, vou desligar minha câmera e meu microfone. Você não! Daniel, pode parar, Daniel? Muito engraçadinho. Dá vergonha, gente. Dá vergonha. E eu aqui, então, que não sou nem Itapeva. professor. Itapeva não tem dessas coisas. Itapeva. Peraí que eu já estou desligando, é que está caindo tudo aqui. Ok? Então, Bia?
Oi! Vamos lá? Estimados, estimadas, boa tarde. Boa tarde, Bia. Tudo bem, Pro? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Tudo bem. Pro, como está aí esse momento de quarentena, de ficar quietinho em casa? Então, como eu estava brincando, eu sou de Itapeva. Lá em Itapeva, nós não tínhamos para onde sair. Então, eu percebi que toda a minha infância e juventude em Itapeva foi uma preparação para esse momento, uma preparação para a quarentena. Minha infância já foi uma quarentena, então tá tudo tranquilo, tá tudo sossegado. Tá tudo bem. Os meninos estão bem, as pessoas estão tranquilas, então tá tudo bem. Que bom, Pro. Pro, vamos começar, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pro, qual que é a sua formação? Ok. Então, os colegas que entraram agora, né? Boa tarde, estimados. Já pelo jeito virou bordão, né? Os estimados, justo e chamada. Eu acho que são os três elementos aí que lembram um pouquinho minha aula. Eu estou muito feliz pelo convite. Obrigado, viu, Bia? E obrigado aos colegas, né? O carinho do Carlos, da Daniela, da Ermelinda, todos vocês que estão aí. Sobre a minha formação. A minha formação é uma bagunça. A minha formação é uma bagunça, Bia. A primeira faculdade que eu entrei, minha primeira experiência foi no Direito. Aqui na Universidade de São Francisco. Primeiro eu fiz Direito, aí depois eu fui para... Rapidinho, Pro. Hã? Rapidinho. Isso. A colega Rosângela, por favor, se puder desligar o microfone pra gente. O Carlos mandou um. Acho que foi. Pronto. Então, a primeira faculdade, a primeira experiência, né, quando eu entrei, tinha lá nos meus 18 anos, foi no Direito. Aí depois eu fiz Letras, depois Administração, depois Pedagogia. A minha pós também foi na universidade, foi na São Francisco, foi na área de Filosofia e Seu Ensino. A coordenadora, talvez seja alguém que vocês não conheçam, nunca ouviram falar, uma tal de Renata. A Renata montou um curso na época de filosofia, foi muito legal, ela montou assim, um curso muito bacana, e foi a minha primeira pós. Depois eu fiz uma pós na área de sociologia, mestrado na área da educação, e hoje eu estou estudando, né? Minha orientadora é a professora Fátima, eu estou no programa de doutorado. Então essa é a minha... por onde que eu passei. Só isso? Por enquanto. Muito bem. Muito bom, muito bom. Professor, o que te levou, né, a entrar nesse caminho? Como eu posso dizer assim, né? Vamos lá focar no nosso curso, para ir para a pedagogia e para hoje estar atuando como professor para futuros pedagogos. Então, o que me levou para a área da educação? O que me levou a ser professor? Isso. A pergunta é muito boa. O que me levou? E eu acho que a estrutura da pergunta, o que me levou? Eu fui levado, literalmente, eu fui levado. Eu não escolhi. Hoje, pensando o que eu falaria na live e falando, né, o tema, né, minha trajetória, foi a quantidade absurda de nãos que eu recebi. E eu acho importante aprendermos a conviver com o não, entendermos o não e ultrapassarmos o não. Tem um escritor que eu gosto muito, o Lipovetsky, a última obra dele aí que ele lançou chama A Era da Leveza. A gente está muito preocupado em sim, e positivo, e desaprendemos um pouco o valor do não. Eu tomei muito não. Eu acho que foi um monte de não que eu tomei que forjou a minha trajetória. E, literalmente, eu fui levado para a educação. O que foi uma bênção. Eu creio que Deus foi muito bondoso comigo, de muito cedo. Faz 25 anos que eu dou aula. E não tinha sido convidado para ser o professor. Foi assim. Eu mudei de Itapeva para Bragança. E vim para Bragança por gostar. Lá em Itapeva, eu já ter aprendido a gostar muito de rock. Eu queria aprender
a língua inglesa. Eu queria aprender inglês. E na época não existia internet. Eu estou num período antes da internet. Então, como que você aprendia inglês? Indo para uma escola de inglês. E eu tinha um colega que era muito mais... ele tinha parentes que moravam nos Estados Unidos, ele tinha um poder aquisitivo melhor, e ele começou a estudar nessa escola de inglês, e eu acabei indo. E como ele falava muito melhor do que eu, ele tinha uma pronúncia melhor, ele tinha mais jeito para o negócio, o dono da escola convidou ele para ser professor na escola. Só que ele era de Itapeva. Então, nós tínhamos aula de inglês da 1 às 5, e aí depois tinha treinamento para o professor das 5 até umas 8 da noite, de sábado isso. E tinha um grupo de pessoas que tinham sido escolhidas para serem professoras, esse meu amigo, e como ele era de Itapeva, ele não sabia como voltar para minha casa em Bragança. Aí ele pediu para o dono da escola, eu não sei como voltar para a casa dele. Tem como ele ficar aqui no cantinho? E aí, a hora que terminar o curso para professor, eu vou com ele para casa? Então, eu era o cara do cantinho. Sabe aquela coisa que fala, não põe a mão, não mexe em nada, fica quietinho aqui no canto? Era eu. Eu era esse cara. E foi assim, então, que eu fui assistir no curso para professor. Alguns dos participantes começaram mas sábado à noite, já é quase 8 horas da noite de um sábado, vamos terminar mais cedo. E aí eu me lembro que numa dessas, uma das participantes falou, hoje eu tenho um compromisso, eu vou ter que sair. E o dono da escola, hoje mais velho, percebo que ele deve ter ficado muito pé da vida, falou para mim e falou, tenta você dar uma aula, tenta você usar a metodologia, tenta você fazer o passo que eu ensinei. Porque como era um curso de inglês, tinham passos, tinham metodologias. E eu tentei. E ali, isso foi no sábado. Na segunda-feira, ele liga na minha casa e fala, olha, quer tentar mais uma vez? E ali, então, ele me convidou, digamos, oficialmente para fazer o curso. E ali eu comecei a dar aula, e foi a minha primeira experiência. Então, note que eu literalmente fui levado. Não era para ser eu. Eu não tinha sido a primeira escolha. E a primeira vez que eu dei aula, foi em março de 94. Eu lembro que a hora que terminou aquela aula, os alunos saíram da sala, eu cansado, que era uma aula de sábado, então foi das 8 da manhã ao meio-dia, era assim que funcionavam os cursos de inglês na época. Eu lembro que eu sentei, eu tinha 15 para 16 anos de idade, eu sentei na carteira e eu só pensei isso, que da hora, eu quero fazer pro resto da minha vida. Eu fui muito abençoado que muito cedo eu descobri que era aquilo que eu queria, que aquele frio na barriga, que tá ali na frente das pessoas e ver a carinha assim, o olhinho de não tô entendendo, e de repente você explica e a pessoa abre. É naquele segundo que a pessoa faz aquele olhar. Nossa, é ali que está o absurdo prazer de dar uma aula. É no olhar daquele aluno que entendi, peguei algo que eu não sabia, que era difícil, que eu não compreendia, e agora eu entendo, e agora eu estou seguro e consigo fazer. Então, foi assim que começou a minha carreira. Começou como professor de inglês, o azarão, ali no canto, e foi ali que eu me apaixonei para dar aula. Eu me apaixonei para dar aula, dando aula. Só depois que eu fui pensar em termos de aprender didática, conhecer pedagogia, academia. O primeiro momento, o primeiro impacto foi assim que começou a minha carreira. Foi do cantinho pro... Saiu do castigo. E foi assim o tempo todo. Outras escolas que eu tentei dar aula, você não tem formação. Eu corri fazer faculdade. Aí depois que eu fiz faculdade, te falta pós. Fui fazer a pós. Aí a primeira vez que eu tentei entrar numa faculdade para dar aula, te falta mestrado. Então foi um monte de não. Aí eu prestei pro mestrado, cara, olha o teu projeto, que porcariazinho, tenta de novo. Ai, que horror. Eu fiz de novo o projeto. Aí eu fui tentar em São Paulo fazer o mestrado. Consegui passar. Passei, meu projeto é legal, passei na prova. Eu não tenho grana para pagar o tal do mestrado. Então, assim, e eu tenho orgulho de falar desses nãos. É importante falar dos nossos fracassos. Porque senão, e eu creio que isso é um perigo de todo mundo, quando olha, num certo momento, a sua carreira, pensa, deve ter sido fácil, deve ter sido, caramba, por que ele está ali?
E aí a pessoa olha para si e pensa o seguinte, eu não consigo, não dá, é difícil. Eu não gosto muito dessa impressão igual você fez de só isso, como se tivesse sido no sentido assim, fazer um mestrado, fazer a pós, fazer a faculdade, fosse algo dado. Não, teve muito não. Teve muito fracasso. E eu creio que nós devemos, sim, ter orgulho dos nossos fracassos. E o fracasso ele só é completo quando você solta a toalha. Enquanto você não solta a toalha, se ainda luta, a vida continua. Vivemos em tempos difíceis. Vivemos em tempos difíceis. E quando eu falo em tempos difíceis, eu estou falando de uma profissão tão linda, tão maravilhosa, tão tocante. Dar aula é viver poesia. Ser professor é poesia. É arte. É sensibilidade. E estamos em tempos de insensibilidade. Estamos em tempos que é mais importante lacrar, mais importante causar do que sofrer por aqueles que estão morrendo, que estão adoecendo, que precisam de uma mão, que precisam de apoio. É nisso, em momentos de insensibilidade, que a educação mostra o seu poder de resistência. Sim. E eu creio que a nossa profissão tem muito disso, desse pontuar de resistência. E a resistência se faz aprendendo a lidar com o não, aprendendo a lidar com o fracasso, aprendendo a lidar com a insensibilidade do outro, não deixando isso te cauterizar, não matar o que há de humano na gente. Em tempos de cólera, em tempos de vírus que vai além do Covid, eu creio que a nossa maior arma é não nos deixarmos nos tornar insensíveis. Sem dúvida. Estamos juntos, né? Mesmo que estejamos separados fisicamente, eu discordo com o termo isolamento social. A gente não está isolado socialmente, estamos isolados fisicamente. Socialmente, a gente está muito junto. Temos que demonstrar nossa força. Devemos, sim, estudar. Devemos, sim, ter orgulho da nossa profissão. Orgulho dos nossos nãos. E mais um dia. Ir adiante. De semestre em semestre. De aula em aula. De prova que talvez eu vou mal. De uma DP, de uma rede que eu pegue. Vamos. Continuemos. Belíssimas palavras, professor. Muito bonito mesmo. Ô, Pro, mas aí o senhor falou que de não em não, né, respirou fundo e seguiu adiante. Como que foi a primeira vez que o senhor deu aula numa sala acadêmica, assim, numa universidade? Como foi essa experiência, assim? Você lembra como foi? Tipo, dos olhinhos? Lembro, porque foi traumático, porque me deu um frio na barriga, dá dor de barriga, dá tremedeira na perna. Você pensa, eu não vou conseguir, é difícil demais. Daí fecha o olho e enfrenta. É interessante, o prazer da aula, quando você sente que a aula foi bem dada, é depois. A hora que termina a aula, a hora que todo mundo sai, a hora que você senta e fala, uau, foi muito da hora. Mas nos primeiros 10 minutos, do antes, pelo menos para mim, sempre veio a ideia assim de por que eu fui enfrentar esse negócio? O que eu tô fazendo? E aí você entra, vê aquele mar de gente. Então, todas as aulas, inclusive essas que são gravadas agora, aula remota, sempre me dá muito frio na barriga. E eu creio que é o que faz eu gostar muito. Eu tenho medo se um dia eu fizer no automático. Se eu falar, vamos lá para mais uma aula. Até hoje, até para fazer essa live, eu tô aqui com meu pé balançando e tal, porque me dá muito frio na barriga. Então, eu me lembro da experiência da primeira vez da aula na faculdade. Eu lembro da experiência da primeira vez que eu dei aula no ensino médio. Mas eu lembro também da experiência de ser aluno. E eu creio que é importante manter essa memória. Sim. A memória é importante mantê-la sempre clara. Porque eu creio que se a minha trajetória tem algo de interessante a ponto de vocês quererem ouvir, ela é formada, na verdade, por todos os professores que me moldaram. A minha trajetória
é formado, eu creio, por 2 grupos. E eu acho que é importante. Estudem muito. Se certifiquem. Tenham certificações, tenham diplomas. Mas não é o diploma que te forma. Ele apenas certifica uma formação no âmbito burocrático. Sócrates não teve diploma, Jesus não tinha biblioteca. O que te forma são as pessoas que investiram em você. As pessoas que foram generosas com você. Então, lá em Itapeva, eu me lembro de 2 professores, né? O professor Paulo, que trabalhava no mercado em Cambuí, e o professor Silvio, de matemática. Ele trabalhava numa olaria. Eu lembro que meu pai estava construindo, um dia de tarde, chega o caminhão para carregar tijolo, tá lá o professor Silvio, o cara quer me dar aula à noite. Eu olhei e falei, caramba, é meu professor. Esses caras me formaram. Esses são heróis anônimos. São pessoas que talvez nunca vão ver essa live, nunca vão saber que alguém se emocionou em vê-lo descarregando um caminhão de tijolo durante o dia e à noite sujando a mão de giz. E sem reclamar. Gente, não vai dar para escrever na lousa, porque hoje eu caí um tijolo na minha mão, machucou, tudo bem. Muito. Esses 2 grupos me formaram. Os alunos que me emocionam e os professores que eu admiro. Esses 2, em especial, me fizeram aprender a perceber o quê? Que há coisas que são muito além do talento. Esforço, não precisa de talento para ser esforçado. Entra e faz direito. Entra e faz bem feito. Prepare-se. Não importa se o seu dia foi ruim, não importa se o seu dia é difícil. Esses caras nunca reclamaram de descarregar um milheiro de tijolo. De passar um dia no mercadinho lá em Itapeva, em Cambuí. Talvez eles não tenham doutorado, mas esses caras me deram uma baita de uma lição do quê? Faz direito, faz bem feito. Esforço. Vim para cá, o dono dessa escola de inglês, o Carlos, o que ele me ensinou? Seja profissional. Ele sempre falava, se você chegar, a aula começava às 8. Se você chegar 10 para as 8, você já está atrasado. E ninguém paga pelo teu atraso. Seja correto com os horários. É outra coisa que não precisa de talento. Olha o talento desse bebê, ele nasceu pontual. É postura. Ele me ensinou, então, a postura adequada. Ele me ensinou a ser correto, e a melhor maneira de ser correto é respeitando o tempo do seu aluno, respeitando o esforço do seu aluno, respeitando cada centavo da mensalidade que ele estava pagando. Isso eu carrego muito do Carlos, essa seriedade. E o Carlos tinha uma característica muito interessante. Não importa o que aconteça, a aula tem que ser dada. Tá sem lousa, escreva na parede. Acabou a luz, acenda uma vela. Não tem sala, teve um furacão, vai para o gramado. Se o aluno está ali, ele tem que ter aula. Ele precisa do teu esforço. Ele precisa, e isso é algo interessante. Aluno percebe quando o professor se esforçou e preparou a aula. Aluno percebe quando está sendo enrolado. Aluno olha e fala, meu, esse professor está... Muitas vezes, e ali, de certa forma, o Carlos me ensinou o segredo de ser admirado. Sabe como você pode fazer, estimados alunos, para serem admirados? Se esforcem e façam um trabalho bem feito. Não precisa ser... Talvez o aluno sempre vai falar, talvez esse professor não seja o mais dinâmico. Talvez esse professor não seja o mais carismático. Mas o cara se preparou para estar aqui. Ele está levando a sério o fato de eu ter saído de ônibus, pegar van, enfrentar a noite. Eles respeitam. O segredo do respeito está no quanto você respeita o que você foi fazer. E o aluno nota. Os primeiros foram esses caras, o Paulo e o Silvio, como meus professores. O Carlos, como meu primeiro chefe na escola. Mais adiante, eu fui encontrando mais pessoas que me moldaram. Eu tive um coordenador que hoje eu tenho a felicidade, a honra de considerá-lo um amigo, né? O Luiz Eduardo. E ele me ensinou a ser menos reclamão. Eu me lembro que ele me contratou, eu fui por alguns anos assistente dele, foi quando eu comecei minha carreira em faculdade. Eu fui assistente dele, ele era o coordenador do curso de administração. E eu me lembro que ele me passou uma tarefa, a primeira tarefa. E aí eu, né, moleque, olhei para ele e falei, mas isso aí é difícil, né? Ele abriu um sorriso e me respondeu, se fosse fácil eu não teria te contratado. Genial! Genial! Ali eu aprendi o quê? Para de ser reclamão. Der o trabalho, vai lá e faz. Direito. Bem feito.
Na verdade, me passar uma tarefa difícil é porque confia que eu sou capaz de ir adiante. E uma outra vez, essa frase foi do Luiz Eduardo, ele pegou e soltou, né? Eu estava achando muito difícil uma das tarefas, ele soltou essa. Não importa se o pato é macho, eu quero é ovo. Se esforça, se vira, há uma solução. Se há um problema, esse problema clama para uma solução. E aí vocês podem pensar, nossa, que caras duros, né? O Carlos, uma vez, eu fiz um projeto muito bem feito, e eu era muito moleque, e o ápice, o máximo de elogio dele era um ok. Isso aqui quer dizer que estava muito bom. Né? Ok. E eu, muito moleque, na hora que ele falou ok, perguntei para ele, então, você não acha que eu não mereço um parabéns? Ele parou, abriu um sorriso e me disse, você parabeniza o seu chuveiro por dar água quente? Duros, né? Duros. Só que tem um porém. Eu me sentia adotado pelo Carlos. Porque às vezes que eu era moleque de 16, 17 anos, muitas vezes ele sentava e conversava comigo, mais como um amigo mais velho do que como patrão. Esse Luiz Eduardo, que eu acabei de citar, e hoje eu tenho o orgulho de considerá-lo meu irmão mais velho, para mim ele é um irmão mais velho, na minha defesa de mestrado, lá em Itatiba, ele fez questão de assistir. Então, ao mesmo tempo que são pessoas que falaram, cresce, enfrenta, eu sempre senti a mão deles no meu ombro de, você não está sozinho. Me emocionou muito ver, por exemplo, o Luiz Eduardo na minha defesa de mestrado. Então, se eu aprendi com o Silvio e com o Paulo, de que a beleza do nosso trabalho está no anonimato, na seriedade, se eu aprendi com o Carlos que um trabalho bem feito é, antes de tudo, um trabalho respeitoso de postura, se com o Luiz Eduardo eu aprendi que o trabalho do professor é sempre superar as dificuldades, olha o exemplo que a gente está tendo agora, estamos num período que as escolas pararam, a educação não. O prédio pode estar vazio, os professores estão superando. Estão dando aula com celular, com computador, com live, com qualquer coisa, está dando um jeito. A educação não parou. Que força que movimenta educadores apaixonados. Teve uma pessoa que me fez crescer em erudição e eu creio que era o ponto que me faltava. Com esses caras que eu citei, eu fui muito técnico, talvez muito seco. A Fátima, a minha mãe intelectual, a professora Fátima, minha orientadora do mestrado, ela me ensinou que educação também tem a ver com sensibilidades, tem a ver com emoções, tem a ver com afeto, tem a ver com carinho, e não afeto tolo, coach, bobo, positivo, baratinho. É um afeto do abraço, do cuidado. A Fátima, ela dá aula com os olhos. Muitas vezes ela, com o olhar dela de calma, vai dar certo, tá tudo bem. O olhar dela de carinho, de cuidado, mas sempre muito técnica, muito correta, muito erudita, eu creio que me lapidou. Então, assim, falar da minha trajetória, antes de tudo, prestar uma justa homenagem a essas pessoas que mudaram a minha vida. De um moleque lá de Itapeva, que poderia nunca ter conhecido as coisas que conheci, aprendido as coisas que eu aprendi. Eu devo muito a essas pessoas. A Fátima, por ter me adotado como filho intelectual dela. Ao Luiz Eduardo, por ser meu irmão mais velho e ter me ensinado a sempre superar. Ao Carlos, para me ensinar postura profissional. E a esses professores lá em Itapeva, o Silvio, o Paulo, de que educação, mais do que lousa digital, computador, live e isso, Google for Education, se faz com seriedade, na ponta do giz e sem reclamação. São esses caras que me formaram. Eu tenho muito mais afeto, carinho, e lembro muito mais deles do que necessariamente um pedaço de papel que eu recebi em algum momento e joguei ali na gaveta e que é apenas colore o látis. Entende? Uhum. Professor, linda essa história, hein? Muito inspiradora. Obrigado. Como tá sendo? Todos têm aqui uma história.
Desculpa, Como te está interrompi. sendo trabalhar nessa época, como você falou, de isolamento físico? O senhor continua dando aula? Porque assim, eu sei que você também dá aula em um colégio aqui da cidade, né, de Bragança. Sim. Como que ficou? O senhor continuou dando aula? Foi uma experiência nova? Como que foi esse Tá momento? muito da hora. Tá muito legal. Tá muito legal. Tá sendo uma experiência muito legal. Primeiro que eu nunca achei que um dia eu seria youtuber. Eu tô quase falando aí no final, né? De não esqueçam de clicar no sininho, deixar o seu comentário, se inscrever no canal. É muito da hora. É diferente apenas. É apenas diferente, mas continua sendo da hora. Então, assim, o que rolou? Em alguns lugares, nos deram férias. Em alguns lugares, por exemplo, a FATEC está em recesso. Volta essa semana. Em outros, continuou. Então, em cada lugar, tomou uma decisão, e todas eu achei acertadas. Todas eu achei acertadas, porque não há um protocolo para isso. A culpa é... Não há culpa. O Camille, né, talvez aponte como um absurdo a gente querer culpar um vírus. Vírus não são politizados, vírus não têm passaporte, são elementos da existência que a gente tem que ir adiante. Então tá muito da hora, tá muito da hora. Os lugares que eu continuei dando aula, eu tive que aprender essa nova dinâmica de como dar aula pelo Google Meet, como trabalhar o Google for Education. E uma das coisas que eu aprendi, de novo, voltando a essas pessoas que me formaram, é a ideia do quê? Sempre esteja preparado. Lembra? Não importa se o pato é macho ou quer ovo, sempre esteja preparado. Então eu fico feliz em notar que muitas vezes, calma, deixa eu fazer minha cara de vingativo. Muitas vezes eu forcei vocês a colocarem coisas em nuvem e fazerem no Google Docs. E vocês odiavam, falavam, quando a gente vai usar isso? Tá? Tá bom? Tá? Quantas vezes? Ai, o Daniel é fresco. Por que que eu tenho que fazer? Gente, se a gente não pegar e não tiver visão e olhar os instrumentos e falar como fazer uma forma pedagógica, até hoje a gente estava usando mimeógrafo. Nossa, E era legal, era legal. Eu dava um gás, fazia a prova com cheirinho de álcool. Já ficava meio feliz. Mas não, todo aquele nosso esforço na sala de aula, de entrar lá no Google, ver como funciona o Docs, ver como funciona o Meet, ver como funciona o Presentation. Então, de certa forma, isso não foi algo que me... não foi uma surpresa. Né? O que está sendo meu desafio é, o que tem além do Google? Quais são os outros aplicativos? Tem alguma coisa melhor? Dá para eu melhorar? Posto que agora todos perceberam a importância desse instrumento, será que tem outras coisas? E eu acho isso muito legal, porque ser professor, antes de tudo, é ser um curioso nato, e você acaba, de tanto ensinar, você acaba aprendendo algumas técnicas de aprendizado. Você acaba aprendendo, de certa forma, se tornar autodidata. Então, eu adoro isso. Na minha quarentena, ela tem sido bem agitada, com pesquisa, procurando novos instrumentos, novos aplicativos, relendo a galera aqui. Tem um pessoal que eu voltei a revisitar, né? Voltei a ler o Camille, né, a Peste, o Mito de Sísifo também do Camille. Fui reler o Ateneu, que fazia tempo que eu não li esse livro. O Diário do Subsolo, do Dostoiévski. Voltei a ler, estou estudando, estou com os meninos. E pesquisando. Quem sabe na próxima pandemia eu já não tenho ensinado para os meus alunos outros instrumentos para a gente ter aula. Então, tá muito gostoso. Claro, num momento triste, mas está sendo um excelente momento para eu ler, para eu estudar, para eu me preparar, para eu pesquisar e para eu trabalhar. Mas, sabe, professor, eu sempre fui, eu fui educada que, tipo, não importa também o quão ruim tá a situação. Você tem que ver o lado bom das coisas e não pode dar para ficar parado chorando. Não para. Assim, também eu tento ver se... É que às vezes eu falando, eu sou meio, tipo, grosseirona, né? Eu não sei me expressar muito bem, mas, tipo, a gente não pode, né? Tipo, é triste, mas Bia, tem coisas boas, né? O mundo não para, a gente não para. Vou te contar um segredo. Quando você quer dizer alguma verdade e vai parecer grosseira, não diga, eu acho que... Senão eu vou falar, poxa, Bia,
joga isso na boca de um literário. De um literário. Segundo Sócrates, de acordo com Platão, por exemplo... Segundo mamãe e papai... O Ariano Suassuna, ele tem uma definição que eu gosto muito. Tinha uma definição que eu gosto muito. A definição dele era a seguinte: o otimista é um iludido. Não, é tudo positivo, não pode falar não para criança, isso não é pedagogia, não é desse jeito que funciona a coisa. Não tenho, né, muita paciência. O otimista é um iludido. O pessimista é um chato. Eu prefiro ser um realista esperançoso. Eu acho que o Ariano Suassuna foi muito inteligente. Temos que ser realistas. São tempos difíceis, são tempos de dificuldade, de dor e de, talvez, tentarmos voltar para o que há de mais nosso interno e olhar e falar: é isso que nós pensamos de política? É isso que nós pensamos de educação? É isso que nós pensamos de afeto? Só vai matar idoso. Caramba, vai matar um ser humano. Pois é. Gente, como nós usamos um termo desse como só? É um ser humano. É meu pai, é meu avô, é teu pai. Sou eu. Como assim? É meu próximo. Nem que eu não conheça, não tenho nenhum grau de parentesco. Transformar em estatística, em número, o ser humano é o que há de mais vil. E a última vez que eu me lembro de transformar ser humano assim em número foi no nazismo. Então, sim, sejamos realistas. São em tempos duros. O Carlos Drummond de Andrade, no livro A Rosa do Povo, ele diz, né? Vivemos em tempos com olhos sujos do relógio da torre. Não sejamos incautos, não sejamos inocentes. Tempos difíceis. Tempos sombrios. Agora também, me entregar à crítica do não vai dar certo, tudo ruim, nada presta. Peraí, não é desse jeito. Sejamos realistas, mas sejamos realistas com esperança. Ser professor de estudo é ser um esperançoso. Sim. Seja com um pedaço de giz, seja com uma live, seja aqui com meu filho brincando com ele, ensinando ele como é escrever T. Eu tenho esperança que conseguimos fazer a diferença. Eu tenho esperança que com a mão suja de giz, nós conseguimos criar uma sociedade mais justa que suja de sangue. Não é por aí. Não é desse jeito. E nós temos o papel de, em tempos sombrios, sermos luz. Nós temos o papel de tempos de insensibilidade, sermos afeto e lágrima. E trabalho, e suor. Eu creio que esses 3 humores definem o que é ser professor. Lágrima, suor, né? Lágrima, suor, e dar o sangue na sala de aula. É isso, não espero menos da gente do que isso. Nossa, lindo, professor. Muito bonito, muito bonitas palavras, professor. Fiquei até meio sem palavras. Ô, professor, você sabe que nessa época também, aí eu fui, né? Eu não sei por que assim, né? Mas eu tenho um interesse particular em como as coisas sempre aconteceram durante as guerras. Então, a Guerra da Crimeia, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E aí, semana passada, eu estava lendo sobre como eram as escolas durante a Segunda Guerra Mundial para os judeus ortodoxos que fugiram para os Estados Unidos. E, tipo, é um baita exemplo de esperança, né? A educação, ela sempre esteve permeada da esperança, porque ela sempre busca ver o melhor que nós podemos exercer enquanto indivíduos. Desde a paideia grega, a ideia de como eu posso, entendendo, diminuindo a minha ubris, ou seja, meus excessos, desenvolver a sofrose nesse caminho da moderação, da sensatez. Então, a educação tem em sua essência essa luta esperançosa de que nós podemos ser melhores, nós podemos fazer melhores. E o Theodor Adorno tem uma das definições que eu acho mais bonitas sobre o que é educação, e cabe para os tempos atuais. Para que serve a educação? Para não deixar acontecer outra Auschwitz. A educação serve para que nós não deixemos, não esqueçamos e não deixemos acontecer novamente outra Auschwitz. Foi por tempos de alta cultura, muita erudição, mas pouca educação.
pouco Sim. zelo, pouco cuidado com o próximo. E educação verdadeira é aquela que emociona, toca, faz eu ver o meu próximo e busca que nós sejamos, não talvez mais técnicos e qualificados. Isso é ótimo, que bom. Se formos mais técnicos e qualificados como um plus, bacana. Mas que sejamos mais humanos, mais cuidadosos, mais desenvolvamos essa sensibilidade de perceber que vivemos num mundo frio, feio, cruel, que sofre, e que há pessoas que se aprazem nesse sofrimento. E nosso papel é apontar que isso está errado e ajudar, inclusive, a esses que gozam desse erro se sensibilizarem e não mais fazê-lo. Acho que esse é o nosso maior papel como educadores. E é por isso que eu acho que professor nunca aposenta, né? A gente não acaba. Porque, de novo, ser educador vai além da escolarização, vai além do prédio. Na calçada, sentando e amarrando o tênis de uma criança, eu estou fazendo o papel de educador. A educação é muito mais ampla que o processo meramente de escolarização. Ô, louco. Professor, uma última pergunta. Só pra gente... Aí uma curiosidade. Foi assim. Uma das minhas insistências em convidá-lo para fazer uma live com a gente é que a gente vê que tem uma... Até o Wesley tá aqui, eu fiquei super feliz que ele tá aqui. Grande Wesley! A gente vê que tem uns poucos homens, né? Às vezes, nessa profissão. Ou eles estão escondidinhos. Não sei. E aí eu queria saber do senhor como que é ser homem na pedagogia, se passou por algum tipo de preconceito, como que foi isso? Ou tipo, beleza, ou tipo... Olha, acho que Oi, cheguei! Pergunta pro Wesley, pro Carlos. Oi, Renata. Pode depois perguntar pro Carlos, tem uma galera aí. Não sei se você notou, boa parte do pessoal que eu citei, que me formou, foram educadores, né? Mas vamos lá, vamos à sua pergunta. Wesley, estamos ganhando nosso espaço. Não, nunca sofri preconceito. Sempre foram extremamente generosos comigo, cuidadosos. Como eu disse, minha trajetória é marcada por generosidade de muita gente bacana que apareceu na minha vida e cuidou de mim. Obviamente, causa um estranhamento. Mas estranhamento por causa da minha aparência, barbudo, esquisito, assim, causa estranhamento. Mas nunca pelo contrário, fui sempre muito bem recebido, até porque, já que você citou que talvez a área da pedagogia seja uma área tem essa sensibilidade feminina, a mulher é cuidadosa e abraça e cuida. É muito mais. Ainda bem que vocês estão à frente da educação. E eu acho que esse momento de quarentena está sendo legal para muito pai ficar com o filho e desenvolver, talvez, essa afinidade, essa sensibilidade com criança. Causa estranhamento. Eu me lembro uma vez, uma aluna da pedagogia, que num desses eventos, esse USP em ação, perguntou assim, porque nesses momentos os alunos se aproximam mais de você. Eu falei, então, professor, mas assim, você fez pedagogia mesmo? Você gosta de criança? Mas não foi uma pergunta com maldade, causa um estranhamento. Como você disse, é diferente, mas educação, pedagogia, amar o próximo, não se limita às fronteiras de gênero, classe, cor, religião. Uma das coisas que mais me tocam quando sentamos no grupo, lá, por exemplo, do mestrado, do doutorado, que independente da religião, do credo, todo mundo brilha o olho, e todo mundo está aprendendo, e todo mundo ali é irmão. A educação vai muito além da minha mera fisiologia biológica. Então, nunca sofri preconceito por ser homem na pedagogia. Talvez cause, no máximo,
um pequeno estranhamento, que é gostoso, é divertido, é engraçado. E na escola também, né? Às vezes estou no meio da criançada, e já aconteceu de um menininho chegar para mim e perguntar: Papai Noel, é você? Ah, que bonitinho! Eu pensei, meu, aqui estão as pros, e tá aqui, esse cara é o Papai Noel, né? Eu vim ver se tá tudo bem, se tá legal. No final do ano eu tô vindo aí, hein? Final do ano. Não, nunca, eu particularmente, na minha história, eu sempre fui muito mais abraçado, recebido, cuidado, inclusive do que eu fui capaz de fazê-lo, do que devolver. Eu tenho consciência disso, que os meus alunos são muito mais cuidadosos e zelosos e generosos comigo, que eu sou capaz de retribuir. E aí vem a segunda parte que eu falei que me formou na minha trajetória. Se a primeira foram grandes professores, a segunda foram meus alunos. Foram os meus alunos que me formaram, me formam, me emocionam. Não tem escola sem o aluno, não tem escola, não tem sentido. É apenas um prédio vazio e feio, inclusive, a escola sem o aluno. São eles que me ajudaram também a me formar. Sejam os alunos difíceis, que me ensinaram a ter talvez mais paciência e tentar a desenvolver empatia. Sejam os alunos excelentes, para olhar para eles e ajudá-los a crescer em sabedoria e não serem tão orgulhosos, arrogantes. Sejam as crianças, que são muito bonitas, agradáveis e colo. Seja adolescentes, que eu acho genial. Eu amo dar aula para adolescente. Eu não quero parar nunca de dar aula para ensino médio, porque a vida, o vigor e principalmente a raiva construtiva que o adolescente tem é muito da hora. Não pode ser desse jeito. Que droga que é desse jeito? E questiona, e não pode ser assim, te critica na cara. Muitos dos meus alunos adolescentes foram colocados no meu nariz e falou: Daniel, brincadeira tem limite, não foi legal o que você fez. Daniel, não é bacana quando você faz tal coisa. Sejam meus alunos adultos, que esses me desafiam no outro quesito, que é o quê? Crescer intelectualmente. Ralar de estudar, preparar uma aula, ler muito, não chegar na sala de aula citando texto que eu não li, livro que eu não conheço, língua que eu não sei falar. Então, os meus alunos adultos exigem de mim intelectualmente, e eu agradeço, eles me formam. Meus alunos adolescentes, eles me questionam enquanto ser humano. Isso eu acho genial. E as crianças me dão esperança, me dão cuidado, é gostoso o abraço deles, ver o desenvolvimento, eles colorem, eles dão cor. É o meu lado, oba, me suja de glitter, que é da hora. Então, outra parte que me formou foram os meus alunos. Ai, que lindo, Pro, que saudades. Quando você iludia a gente que ia ter trabalho com glitter e era só trabalho no Google mesmo. E viu? E onde você está trabalhando agora? No Google! Yo. Real essa, hein? Viu só? Professor, tem alguma mensagem, alguma coisa que você gostaria de deixar para todos que estão assistindo e que vão ver essa conversa maravilhosa no futuro? Usem álcool gel. Se sair de casa, coloquem máscara. Cuidem dos seus amados. E tem um versículo bíblico, porque seja os professores que me abençoaram, que cuidaram de mim, seja meus alunos que me formaram, em todo o tempo eu percebo a mão de Deus sempre cuidando. Deus cuida, Deus abençoa. Em hebraico tem o termo shalom, que é a ideia de completude, de zelo, de cuidado. Você pega em Salmos, né? Mesmo que eu caminhe por entre as trevas da morte, pelo vale da morte, eu sei que Deus cuida, Ele protege. Independente do que você crê, independente do que você acredite, tem essa tranquilidade de que há algo maior, mais sublime, e que zela, e que cuida. E na Bíblia tem um versículo que eu gosto muito que diz: basta a cada dia o seu próprio mal. A Fátima, de forma muito sensível, traduz esse versículo de um jeitinho só dela. Um dia de cada vez. Basta a cada dia seu próprio mal. Mas e o mês que vem ainda vai estar em quarentena? Calma. Vamos resolver a nossa terça-feira? Não, mas a semana que vem. Deixa para a semana que vem os problemas da semana que vem. A tua ansiedade sobre a semana que vem resolve absolutamente nada sobre a semana que vem. Basta a cada dia seu próprio mal. É de aula em aula,
é de semana em semana, é de aula gravada em gravada, é de lágrima em lágrima, que a gente vai, sim, superar hoje, as aulas que a gente vai ter daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, que sim, vamos superar a semana que vem. Sim, a gente vai terminar esse semestre. Sim, vamos terminar o nosso curso de pedagogia. Sim, vocês vão pegar esse diploma. Sim, lá na frente vocês vão ter uma carreira que vocês vão impactar a vida das outras pessoas. E eu creio que uma trajetória bem-sucedida se resume a isso. Quão disposto você está em impactar a vida do teu próximo. E aí você vai ser convidado para fazer uma live. E aí você vai ficar falando, para alunos maravilhosos, pessoas fantásticas. Então, assim, basta a cada dia o seu próprio mal. Vamos vencer o hoje. Como diz a Fátima, só por hoje. Só hoje. Um dia de cada vez. A frase da Fátima, um dia de cada vez. E assim a gente vai vencendo. O Mário Quintana, né, tem um poema que eu acho muito bonitinho. Aqueles que estão aí, que atravando com o meu caminho, eles passarão. Eu, passarinho. Então, gente, devagarzinho, de boa. Vamos vencer a terça? E vamos vencer a quarta? E a quinta? E esse mês? E esse semestre? E essa pandemia? E essas lutas sociais? E vamos, vamos. É muito mais animador saber que caminho com vocês. É muito mais animador. É isso. Ai, professor! Saudade. Não, professor, olha, eu, em nome de toda a equipe do Corujal, só tenho a agradecer, né, pelo senhor ter topado participar. É um prazer, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Por ter compartilhado com a gente um pouco da sua história, ter dado palavras de apoio, de esperança, né, num momento que está balançando bastante a gente. Então, realmente, nós agradecemos muito. Não posso falar em nome de todos, mas, assim, o senhor é um exemplo para mim, sempre foi... Sempre foi um bom professor. Aquilo que eu sempre imaginei de um professor, que eu tive alguns exemplos, né? Então, foi muito reconfortante achar isso na universidade também. Eu agradeço, de coração. Eu que agradeço o carinho, eu que agradeço a generosidade. Um abraço a todos os colegas. Depois, na hora que fechar aqui, eu quero ler cada um dos comentários. E, de novo, tempos difíceis, mas é muito mais gostoso saber que, mesmo em isolamento físico, não estou em isolamento social, eu estou com vocês, vocês estão com a gente, e vamos juntos, caminhando e cantando e seguindo a canção, vamos todo mundo juntos, vamos de mãos dadas. Ai, conheço essa música. Mesmo que online. Deus abençoe vocês. Muito obrigada, professor. Estimado, ótima aula. Um grande abraço. E até sexta! Amém. Até sexta daí em aula. Yes! Usando o Google. Um beijo, gente. Valeu. Tchau, pro! Tchau, tchau.